Manual de Astrologia Médica. A oposição de Urano com a cúspide do ascendente, com o seu regente, com o regente da casa 6, ou com o high leg, quase sempre significa alguma operação ou acidente. Planetas maléficos ou o regente da casa 8, sobretudo quando a casa 8 estiver no signo de água, mal aspectados entre 25 de Gêmeos e 10 de Caranguejo, representam uma ameaça de afogamento. Quando Netuno indicar morte e estiver presente no signo de Aquário, possui o mesmo significado. Mercúrio, Vênus ou o regente do ascendente num signo mudo, mal aspectados por planetas maléficos, principalmente no signo de Peixes, podem causar mutismo. Algumas estrelas fixas prejudicam a vista quando um dos luminares forma com elas uma conjunção ou oposição. Tais estrelas são as Pleiades, a 29 de Touro, as Aiades, a 5 de Gêmeos, o Presépio, a 6 de Leão e Antares, a 9 de Sagitário. Acidentes e ferimentos são causados pela conjunção ou oposição dos luminares ou dos significadores particulares de doença com ventre da baleia a 19 de Carneiro, o chifre do carneiro, a 6:30 de Touro, cabeça da medusa, a 17 de Touro, o pequeno asno do norte e do sul, a 6:30 e a 8 de Leão, Alfa Hydrae a 27 de Leão, Alfa Librae a 14 de Escorpião, Altaíde a 1 de Aquário e Mar Cap a 22 de Peixes. A interpretação médica completa de um tema. No tema número 1, escolhemos o Sol como high leg. Ele está na casa 7 e só recebe 3 aspectos, um sextil de Marte, que será o afeta, e 2 conjunções, uma de Plutão, a outra de Netuno. Já que Plutão é benéfico, Netuno servirá de anareta. Colocado no signo de Gêmeos, o Sol confere resistência aos ataques da doença e equilíbrio das forças nervosas. Por sua posição na casa 7, ele enfraquece um pouco a constituição. Marte, na qualidade de afeta, corrige esse defeito. O planeta vitaliza e tonifica quando os aspectos que recebe são favoráveis. Fortalece a constituição e fornece a energia necessária para combater a doença. Na qualidade de anareta, Netuno propicia uma tendência geral à hipocondria. Colocado no signo de Gêmeos, atua de modo desfavorável sobre as vias respiratórias e o sistema nervoso. 5 planetas e a cúspide do ascendente estão em signos fixos, 5 outros e o meio do céu em signos mutáveis. Já que não há predominância em nenhuma dessas quadriplicidades, conclui-se que haverá resistência média às doenças, que serão maiores em número do que em gravidade e na tendência a adquirir doenças crónicas e contagiosas. 4 planetas em signos de ar e 3 planetas e o meio do céu em signos de terra indicam um temperamento sanguíneo bilioso. Os pontos marcantes do tema, visto em seu conjunto, são: número 1. Um planetário de 4 planetas no signo de Gêmeos. 2. A conjunção exata de Saturno e Urano, com o ascendente em Escorpião, em oposição exata com Mercúrio em Touro. O planetário em Gêmeos traz a nossa atenção para esse signo que representa os ombros, os braços e as mãos de um lado, e o sistema nervoso periférico e as vias respiratórias de outro. Temos por enquanto as seguintes indicações.
Problemas do sistema respiratório e do sistema nervoso com a presença em Gêmeos do Ailego, Sol, do Andretta, Netuno e da Lua, planeta, na 8. Trata-se, é claro, de meras possibilidades que exigem confirmação. Saturno em Escorpião pode causar doenças nas vias urinárias, dos órgãos genitais externos, prisão de ventre e assim por diante, enquanto Urano neste signo indica a possibilidade de operação e de ferimentos na região retal, flatulência e fortes dores no reto. A oposição desses dois planetas com Mercúrio confirma a fragilidade das vias respiratórias e do intestino, pois Mercúrio rege os signos de Gêmeos e Virgem. Transfere a sua má influência sobre a garganta, representada pelo signo de Touro, onde se encontra Mercúrio. O ascendente ocupa o signo de Escorpião, signo de vitalidade, que normalmente confere boa resistência às doenças, mas os aspectos que a sua cúspide recebe são, na sua maioria, desfavoráveis, enfraquecendo a constituição. Saturno e Urano estão em conjunção, Mercúrio em oposição e a Lua em quincúncio. O quincúncio da Lua, embora forte por ele ser exato, não é totalmente maléfico. A Lua, nesse caso, atua de forma aneamiante, sobretudo durante a infância, pois ela rege os primeiros anos de vida. Devemos lembrar, entretanto, que ela é significadora particular da doença devido à sua colocação na casa 8. Mercúrio, a exemplo da Lua, não é um planeta maléfico, mas o aspecto que envia à cúspide do ascendente é claramente negativo e violento. A sua ação é essencialmente transformadora. Escorpião representa o sangue e o ascendente recebe da Lua uma influência enfraquecedora. Podemos então afirmar que o nativo terá tendência a sofrer de anemia, devido à transformação dos glóbulos vermelhos do sangue em glóbulos brancos, e isso principalmente durante a juventude, pois assim como a Lua, Mercúrio também rege a infância. Mercúrio rege, além disso, os intestinos através do signo de Virgem. A digestão será também um dos pontos fracos do nativo durante a infância. A oposição Saturno-Mercúrio já nos forneceu essa indicação. O mesmo ocorre quando as vias respiratórias, sendo regente da casa 8, Mercúrio torna-se significador particular das doenças graves do tema. Saturno é maléfico e fere o ascendente por sua conjunção. É impossível levar em conta as suas qualidades, apenas as suas debilidades serão observadas. O planeta atua no seu pior sentido, ele resfria, obstrui e esgota. Não há dúvida que a sua conjunção diminui a vitalidade e causa doenças crónicas, assim como indica o seu significado geral. Embora seja importante na sua posição do planeta no ascendente, ele não é significador particular de doença. Sendo regente da casa 3, que representa por analogia com o terceiro signo, a anatomia regida por Gêmeos, sua colocação e a sua configuração confirmam o nosso prognóstico quanto à debilidade das vias respiratórias. Urano é maléfico, a sua configuração é idêntica à de Saturno. Existe, entretanto, uma diferença sensível que tende a atenuar os maus efeitos que ele poderia gerar. É exaltado em Escorpião. A sua ação é repentina e fere, e o seu significado geral é o da intervenção cirúrgica. Como regente da casa 3, ele aqui possui o mesmo significado que Saturno no que concerne às vias respiratórias. Até o presente momento, o que podemos afirmar quanto às tendências do nativo em termos de doença é o seguinte: todas as doenças relacionadas com o signo de Escorpião, as do aparelho geniturinário, do reto, do sangue e do nariz, as doenças devidas ao aspecto da Lua, anemia, as que se relacionam com o aspecto dissonante de Mercúrio, intestinos, respiração e anemia, de Saturno, prisão de ventre, resfriados, reumatismos, anemia, e de Urano, operação, ferimento e dores agudas.
O regente do ascendente é Marte. É maléfico, forma uma semiquadratura bastante fraca com a Lua e uma quadratura igualmente fraca com Vênus. Um sextil ao seu dispositor, que é o Sol. Essa circunstância o torna menos perigoso e, na sua qualidade de afeta, ele pode manifestar-se através dos efeitos benéficos. Sendo febril por natureza, essa tendência é acentuada pela sua posição no signo de fogo. O nativo sofrerá de fortes acessos de febre, mas essas febres serão úteis à saúde em geral. Aliás, a semiquadratura da Lua indica a Lua entre os glóbulos vermelhos, representados por Marte, e a anemia ou glóbulos brancos, que a Lua representa. A certeza de que o nativo estará sujeito a febres é-nos dada pela quadratura entre Marte e Vênus, sendo este último um significador particular das doenças agudas do tema, na sua qualidade de regente da casa 6. Marte em Leão provoca, em geral, doenças cardíacas ou ferimentos no coração. Neste tema, podemos afastar essa possibilidade devido à harmonia existente entre Marte e o seu dispositor. De posse desses dados estabelecidos sobre um plano geral, vamos agora aprofundar a análise dos elementos compostos pelo ascendente, pelos planetas que ele contém e os aspectos que eles recebem. Saturno em Escorpião provoca, neste caso, prisão de ventres. Temos confirmação disso pela oposição deste planeta com Mercúrio, regente de Virgem, e pelo seu quincúncio com a Lua, a qual rege a digestão e a secreção. Levando a análise mais adiante, podemos afirmar que a prisão de ventre é crónica, natureza de Saturno, estado crónico, e foi mal curada. Mercúrio, cuidados. Durante a infância, Lua, infância. Urano representa a terapêutica eletromecânica. Com efeito, o motivo foi tratado pela diatermia, porém sem resultado apreciável devido à oposição entre Urano e Mercúrio, cuidados médicos. A presença de Urano em Escorpião adverte-nos da possibilidade de alguma operação no reto. A confirmação é-nos fornecida por Marte, o seu dispositor. Marte também significa o cirurgião e rege a casa 12, a dos cuidados médicos em hospitais e das doenças necessitando uma permanência prolongada na cama. Evidentemente, as dores significadas por Urano são as que acompanham qualquer intervenção cirúrgica. Por analogia com o primeiro signo, Carneiro ascendente representa a cabeça e a face. O seu regente Marte e a presença de Saturno e de Urano na casa 1 deverão provocar alguma doença nessa parte da anatomia. Urano provoca dores, Saturno mal aspectado causa resfriamentos. Logo, se relacionamos isso com a cabeça, poderá haver resfriados, coriza. Podemos também observar que Escorpião significa o nariz e, de algum modo geral, os lugares fundos e ocultos. Saturno rege Capricórnio, os lugares elevados. Em relação à casa onde se encontra a cabeça, ele rege a testa. O seu dispositor é Marte, a inflamação. O diagnóstico que resulta desta síntese é o seguinte: coriza Saturno 1, na 1, mal curado, oposto a Mercúrio, que se transforma numa inflamação, Marte, na parte funda do nariz, Escorpião, ou seja, sinusite, Saturno regente de Capricórnio, crónica, natureza de Saturno, acompanhada de dores, Urano. Saturno rege os dentes e os ossos, quando mal aspectado, provoca cárie. Urano, mais uma vez, provoca dores. Continuamos o diagnóstico. Dores de dentes, Saturno, Urano, mal aspectado, no maxilar superior. Casa 1. Mercúrio rege os nervos. A sua oposição a Urano provoca dores violentas na cara. Casa 1.
confirmadas por Saturno. O lugar onde se manifestam essas dores nevrálgicas é indicado por analogia. Situa-se entre a raiz do nariz, Escorpião, e a orelha direita, Saturno. Saturno provoca reumatismos. Mercúrio rege os ombros e os braços. A oposição entre esses dois planetas provocará dores reumáticas nos braços e frieiras nos dedos. Vimos quantas possibilidades podem ser encontradas pela análise de 4 planetas e do signo do ascendente. Possibilidades essas que se transformam em certezas, até onde se possa ter certeza numa ciência conjectural. Basta para isso ler o tema com atenção. Aliás, não o esgotamos totalmente, falta muito para isso. Tudo o que se refere ao ascendente e aos planetas com ele relacionados, na verdade, só posso apontar aqui os pontos mais salientes. A casa 6, a das doenças agudas, tem a sua cúspide no signo de Touro. Contém apenas um planeta, Mercúrio, o qual já pertence à casa 7, que está regida por Vênus. Touro rege o pescoço e a garganta, oposto a Escorpião. Ele também influencia os órgãos representados por este signo. É preciso então considerar a priori a possibilidade do nativo ser acometido de doenças agudas, afetando essa parte da sua anatomia. Vênus está forte por oposição, já que se encontra em quadratura, e de Júpiter em trígono. Este último é o aspecto mais forte, por ser o mais exato. Vindo de um planeta benéfico que não tem nenhum mau aspecto, este trígono é altamente favorável. Júpiter, por seu significado geral, o protetor da saúde. Além disso, rege a casa 2 do tema, que equivale, segundo a lei da analogia, ao signo de Touro. A boa harmonia que existe entre os regentes do segundo signo e da casa 2 indica-nos que não se deve esperar nenhuma doença séria relacionada com as partes da anatomia representadas por esses signos e casas. A quadratura vinda de Marte é um aspecto seguramente mau, porém Marte é o afeta do tema. As inflamações da garganta e das amígdalas que ele pronuncia serão de menor importância. Aliás, elas são confirmadas pela presença de Mercúrio, significador particular de doença, mal aspectado por Saturno e colocado em Touro, resfriamento ligado à garganta. Esse mesmo aspecto entre Marte e Vênus confirma também a indicação dada por Saturno em Escorpião, de alguma doença dos órgãos genitais, colocando-a entre as doenças agudas. Vênus, de modo geral, significa as doenças que trazem o seu nome, venéreas, Marte e Flama. Observamos também, com essa quadratura, que toda a doença aguda, Vênus, tenderá a acarretar uma elevação de temperatura, Marte, fora de proporção com a gravidade do mal, Marte é afeta. Achamos um quarto significado deste mesmo aspecto com o facto que Vênus, regente da casa 6, rege o sétimo signo Libra, ou Balança. E este signo rege, em conjunto com Escorpião, o aparelho urinário. Uma doença das vias urinárias deverá ser esperada entre as manifestações das doenças agudas, confirmadas por Saturno em Escorpião. Entretanto, é preciso levar em conta duas coisas. Primeiro, o facto de que Vênus está bem protegido por Júpiter e segundo, que Marte é o afeta. Todas essas doenças que acabamos de enumerar não apresentam gravidade devido ao que acabamos de expor. Mais preocupantes serão as doenças representadas pela semiquadratura entre Vênus e Netuno. Netuno é o anereta, quando um signo de ar ocasiona anemia e sufocação. Estando em Gêmeos, ele afeta as vias respiratórias e o sistema nervoso periférico, provocando asma, pneumonia e até mesmo tuberculose pulmonar. Fomos informados da tendência donativa a doenças pulmonares e sabemos que as vias respiratórias constituem um dos seus pontos fracos. A semiquadratura de Netuno e Vênus indica doença aguda séria do sistema respiratório.
É aqui onde intervém a influência desfavorável de Mercúrio na casa 6, mal aspectado por Saturno. Vendo Mercúrio regente da casa 8, a doença pulmonar será provavelmente grave. Outras doenças que foram consideradas como prováveis quando do nosso estudo ascendente podem agora ser incluídas entre as doenças agudas do nativo. Assim, a prisão de ventre, por exemplo, cuja possibilidade fora revelada por Saturno em Escorpião oposto a Mercúrio e em quincúncio com a Lua, é agora expressa por Mercúrio em 6, regente da casa 8. O mesmo ocorre com as dores nevrálgicas. A casa 12 encontra-se no signo de Escorpião, regido por Marte. As casas 1 e 12 têm o mesmo regente, o que significa que as doenças representadas pelos aspectos recebidos pelo ascendente, pelo seu regente e pelos planetas situados na 1 tendem a tornar-se crónicas, forçando o nativo a permanecer acamado ou a receber cuidados em hospital. Isso vale para a prisão de ventre, sinusite, dores nevrálgicas, os problemas das vias urinárias e doenças do aparelho genital. Sendo Marte o regente da casa 12 e tendo como significado geral o cirurgião, não há dúvida de que o nativo estará sujeito a pelo menos uma operação em hospital. Essa operação será feita em boas condições, pois Marte encontra-se no signo faustuoso de Leão e na casa 9. Toda vez que o nativo for internado em hospital, estará rodeado de conforto e até mesmo de luxo, mesmo indica a configuração do afeta. A casa 8 tem a sua cúspide em Gêmeos, com o signo de Caranguejo intersetado. É regida por Mercúrio e pela Lua, e esta encontra-se sobre a sua cúspide. Os dois regentes não são muito bem aspectados, principalmente Mercúrio, ferido 3 vezes, oposição de Saturno e do ascendente. A Lua forma uma semiquadratura com Marte, um quincúncio com Saturno, Urano e o ascendente, e uma conjunção com Netuno. Felizmente recebe o seu dispositor, Mercúrio, um bom aspecto, embora bastante fraco, semissextil. As doenças graves do nativo são as que atingem os brônquios e os pulmões, como indicam os signos da casa 8. Os aspectos desfavoráveis dos seus 2 regentes com Saturno, resfriamento, mostram claramente a origem da doença. A Lua, mal aspectada em Gêmeos, favorece pneumonia e pleuris, e a semiquadratura de Marte prova que a manifestação da doença é acompanhada de febres, o que pode levar o indivíduo ao hospital. As doenças do sistema respiratório que o nativo irá sofrer são muitas: bronquites pela conjunção Sol-Netuno e a semiquadratura Netuno-Vênus, pneumonia pela Lua na 8 em Gêmeos, com quincúncio com Saturno e semiquadratura com Marte, resfriados e friagens repentinas, por Mercúrio regente da 8 na casa 6, oposto a Saturno. Um signo cardial intersetado na casa 8 adverte-nos que as doenças graves serão fortes. Entre essas, devemos incluir a doença que toma necessária uma operação no reto, provocada pela conjunção de Escorpião, de Saturno e do ascendente, mal aspectados por Mercúrio e pela Lua, pode ser descrita da seguinte maneira: Escorpião significa o reto e os lugares fundos e ocultos. Saturno representa a obstrução e a congestão. Marte, regente de Escorpião e dispositor de Saturno e de Urano, significa inflamação. Com efeito, o indivíduo sofria prisão de ventre e algum tempo depois teve hemorroidas. Formou-se uma bolsa de pus no reto e a inflamação desta tornou necessária uma intervenção cirúrgica.
A operação foi delicada e difícil. Urano oposto a Mercúrio e teve de ser repetida. Mercúrio rege os signos duplos. Em resumo, completara a síntese deste tema astromédico. Os pontos fracos do notivo são: primeiro, o sistema respiratório, Sol, Plutão, Netuno e Lua em Gêmeos, sendo o primeiro o Aileg, o terceiro o Anareta e a Lua regente do signo intersetado na casa 8. 2. O nariz e a região retal, ascendente Saturno e Urano em Escorpião. Terceiro, a cabeça, Saturno e Urano mal aspectado no ascendente. Quarto, temperamento febril, Marte regente do ascendente em Leão. As doenças agudas são: primeiro, moléstias da garganta, signo do Touro em 6, quadratura entre Vênus regente da 6 e Marte que inflama e dá febre. Segundo, uma doença venérea, explicada pela mesma quadratura, confirmada por Saturno mal aspectado em Escorpião. Terceiro, uma doença do sistema urinário, expressa pela mesma quadratura, levando-se em conta que Vênus rege também o signo de Balança e por Saturno em Escorpião. Quarto, bronquite, asma e pneumonia, planetário em Gêmeos, Anareta, Netuno, semiquadratura com Vênus, oposição entre Saturno e Mercúrio na 6. Quinto, doença intestinal e prisão de ventre, Mercúrio regente da Virgem, mal aspectado por Saturno e por Urano, Saturno em Escorpião. Sexto, nevralgias da face, Saturno e Urano no ascendente e mal aspectados. Sétimo, operação no reto, Urano em Escorpião e quadratura de Marte a Vênus, sendo Marte o dispositor de Urano e regente da casa 12. Oitavo, reumatismos nos ombros e nos braços, Saturno oposto a Mercúrio, que rege os membros superiores. As doenças crónicas estão ligadas à intervenção de Saturno, que tem como significado geral o estado crónico. As que requerem cuidados em hospital ou permanência prolongada na cama dependem de Marte, que será tomado no sentido do regente da casa 12. As doenças graves são aquelas onde intervém diretamente Mercúrio e a Lua, ambos regentes da casa 8. Além disso, verifica-se também a presença de anemia, semiquadratura Lua-Marte, Netuno-Anareta, oposição entre Mercúrio e Urano, sendo Mercúrio transformador e Urano significando a circulação sanguínea, principalmente em Escorpião. E de frieiras nas mãos, oposição entre Mercúrio igual a mãos e Saturno frio.